Boa noite a todos. Essa é a nossa aula do dia 16 de novembro. No nosso dia de hoje a gente vai conversar a respeito do SPED, ICMS e IPI, mas a gente vai acabar dando um enfoque maior ali em relação ao bloco K. Teve algumas... Eu montei esse material, mas a gente teve algumas alterações em termos de prazo, daí eu vou só... tem uma informação ali do Confas, daí eu pego e encaminho, apresento ali a imagem do Confas ali em relação à alteração, tá? Que é algo normal, né? A gente vai sempre tendo atualizações e, enfim, beleza? Então, né, a respeito dos tópicos, introdução ao SPED, o SPED, ICMS, IPI, um pouco mais a respeito do bloco K, obrigatoriedade, e daí um exemplo do processo produtivo. Acho que o mais interessante ali do bloco que a gente vai trabalhar é o exemplo do processo produtivo e implementação do bloco K. Lembrando que em seguida daí depois tem algumas questões que é o momento que vocês vão entrar no próprio site ali dos SPEDs da Receita Federal do Brasil, e daí então tem algumas perguntas e respostas, legislação e tudo mais, então é bem interessante para daí, né, dar uma frisada em alguns pontos específicos ou em algum tópico ali. Então, a gente já conversou, né, Sistema Público de Escrituração Digital. O fisco brasileiro ele tem o objetivo de enxergar de uma forma integrada, transparente, detalhada e minuciosa todas as operações praticadas pelas empresas, através de informações em formato digital. O objetivo, né, é justamente que todas essas informações constem lá no sistema. A informação também, ela é que esse arquivo ele é o sistema público, né? Mas ele só vai ter acesso às informações ou num processo de fiscalização, né? Não é que o servidor ficaria lá observando, mas se houver algum indício relacionado, né, a uma fraude, a uma sonegação, evasão de recursos, alguma coisa nesse sentido, aí então é feito, né, todo um processo de acompanhamento e detalhamento. É claro, o que acontece? Com o envio dessas informações, né, para os servidores, né, do governo, vai haver um cruzamento, assim como tem um cruzamento da pessoa física, que a gente mais comumente, né, né, o pessoal faz sua declaração de pessoa física, então vai acompanhando com maior nível de detalhamento, ou seja, é feita a relação, né, de quais são os rendimentos da pessoa física, né, recebidos na própria fonte, se ele recebe na fonte, né, a movimentação financeira e as despesas, ver se bate. Da mesma forma, acontece com as empresas. Só que é claro que, em relação à empresa, o nível de complexidade e detalhamento ele é muito maior, né? E, com isso, obviamente, o governo ele tem como objetivo, né, acabar ali com a sonegação e também ter um aumento na receita, né? Se nada mais é feito por fora, que o pessoal fala, né, por fora PF, né, ou frio, ou qualquer coisa nesse sentido, a partir do momento que, né, você tem tudo integrado, não existe como a pessoa fazer, né, sem que a receita ou sem que esteja sendo fiscalizado para ser tributado, tá? Então aqui questão dos vários, né, documentos, nota fiscal de serviço, né? Da mesma forma aqui, a questão dos vários SPEDs com as informações, tudo isso, né, para fiscalização, né, da Receita Federal, dependendo, vai lá para as Secretarias da Fazenda estaduais, né, Ministério do Trabalho e Emprego, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, execução lá, né, de execuções fiscais, beleza? Então, o conceito do FDICMS-PI, né, é um arquivo, vai desenvolver um arquivo digital que se constitui de um conjunto de escriturações e documentos fiscais e outras informações de interesse do fisco, bem como de registro de apuração dos impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Então, ele vai pegar, né, do que a gente já tem, toda a documentação que você já tinha que fazer, toda a questão da escrituração, só que em forma eletrônica, então, né, vai constar, né, as informações dos livros de entrada, saída, inventário, apuração do IPI, ICMS,
controle dos créditos, SIAP, né, ativo permanente, controle de produção, e a gente vai ver agora, né, mais detalhadamente nos próximos, na sequência. Só aqui. Então, aqui eu tenho ideia, né, de uma forma sucinta, do EFD-ICMS-PI, né, composto por diversos blocos. Então, bloco 0, bloco C, K, H, D, né, bloco E. Então, bloco 0, né, vai trazer as características da empresa, CNPJ, a tributação, como é que funciona, também as características do item, produto. Bloco C, os documentos fiscais. O bloco K, que a gente até vai dar um enfoque, né, vai trazer detalhes da produção. O bloco H, o inventário, né? Aqui, bloco E, apurações de ICMS, outras informações, documentos fiscais, comunicação e transporte. Que nem a gente comentou numa outra aula, a partir do momento que você tem todas as informações dos SPEDs, você consegue ter o controle, né, que nem você tem nas lojas ali das mercadorias, né, cada produto, ela tem o chip, né, saiu da loja, apita, imagina você ter todas as mercadorias também com o produto, ela vai passar, né, por que nem você tem ali, o Claudinei falou ali de mudança ali de país, imagina todo o produto, né, identificado, então o produto vai circulando, ele vai passar por uma fiscalização, né, o fiscal com o equipamento ele consegue identificar e verificar a questão do peso, se bate ou não bate, né? Por exemplo, que nem quando você vai no mercado, você coloca, né, você passa os itens e daí ele vai dizer, ó, o peso não bateu. Se o peso não bateu, ele não deixa fechar, ele vai acusar erro. O que estou querendo dizer, né? Acho que vocês, não sei se Itapema tem, Balneário tem. Né? Você pega o produto, você tem o autoatendimento no supermercado, você pega de cada produto e você vai passando, né, pelo sensor, ele é o código de barra. Ele lê o código de barra, você coloca na outra sacola, né? E você vai fazendo a sequência. O que acontece? O produto tem o peso registrado. E lá onde está a sua sacola, ele vai fazer a apuração do peso. Então, se o peso não bater, ele já dá erro, né? Professor, o quanto dá erro, né? O quanto ele acusa se tem erro na questão do peso, né? Aliás, vocês têm assim em Itapema, no supermercado, o autoatendimento? Deixa eu ver o que aqui. Tem, sim. Ah, beleza, então vocês conhecem, né? Eu passei trabalho porque eu queria pegar, tipo, 2 produtos de uma vez e passar mais rápido, né? Tipo assim, já pegar um, já pega outro, já vai fazendo o mais rápido possível. Aí, né, demorei um pouco, porque a primeira vez ele travou, pensei, mas o que aconteceu? Aí eu pensei, vou tentar de novo. Aí deu, aí a funcionária me falou, não, o senhor é o seguinte, o senhor coloca de um lado, beleza, isso tinha feito, né? Só que na hora de retirar, você retira um produto de cada vez e coloca um de cada vez, né? Senão não fecha, né? Então, ó, o William falou, tem que botar na balança. Então, assim, né? É claro, tudo isso vai evoluindo, que nem eu tenho certeza que vocês já assistiram, né, no YouTube, em outros locais, que você ou vai com o carrinho, e o carrinho ele lê todos os códigos, não precisa tirar nada, você já segue adiante, porque você já pode ir já botando no seu tipo numa sacola, né, dentro do carrinho, coloca, e ele já faz inclusive o pagamento. Ou, né, outros meios e mecanismos, né? Mas aqui, o que eu vi ali, eu passei trabalho em relação a isso. Mas no futuro próximo, você entra, né, tá cadastrado, aliás, isso tem no vídeo no YouTube. Primeiro o cara tem o cadastro, se ele tem o cadastro, a porta do supermercado abre, ele entra. Aí ele entra, ou seja, ele já tem limite, tudo certinho, né? Professor, se o cara não tiver limite, aí não é bem-vindo no mercado, né? Vai saber, né? Assista um vídeo no YouTube. Aí ele entra. Aí na hora que ele vai sair, na hora que ele sai do supermercado, automaticamente já calculou ali o valor da compra dele, já passou e acabou. Então, assim, né? Evolução, né? Com isso, a partir do momento que tiver tudo cadastrado, todas as informações e a movimentação, você inviabiliza a sonegação,
tá? Aqui, especificamente, a gente vai verificar, assim, ó, a questão do bloco K e, de certa forma, o quanto, né, existe uma questão do controle, ou vai haver uma questão do controle, né? Para alguns já existe, para outros vai haver, né? Beleza, vamos seguir. Então, né, lá dentro do SPED, né, dos diversos blocos, o bloco K, ele é o bloco de informações do SPED fiscal, onde os registros que compõem este bloco têm como objetivo entregar ao fisco informações da produção, bem como os insumos de produção e seu estoque escriturado. Então, o que acontece? Anos atrás, né, você comprava matéria-prima, você fazia a produção, obviamente você ia trabalhar para ter o máximo de redução, né, e que houvesse um mínimo de desperdício, e o governo, né, vai acompanhando. A questão do bloco K e do governo aqui é o seguinte: para fins, né, de verificar se não existe uma sonegação nem nada, a pessoa vai dizer, olha, quais são os insumos, né, o que vai de matéria-prima para o teu produto? O que é embalagem? O que é... E você vai colocando, ok? É claro que, assim, ó, a embalagem pode rasgar, você pode ter algumas perdas, né? Não estou falando... Claro, você pode também ter, inclusive, a questão, né, de um furto ou de um roubo, ou você tem, inclusive, uma situação ali de um alagamento, tá? Mas estou dizendo assim, ó, não esqueçam essa parte, assim, de algo maior, né? Mas, assim, no próprio processo, pode ser que algumas embalagens estejam amassadas, você acabe tendo que descartar, né? Ou pode ser que no próprio processo fabril uma parte se perca, ok? Só que o governo pensou assim: como é que eu vou saber se essa parte realmente se perdeu ou não? Então você vai colocar, você vai descrever a ficha do produto e você vai definir um percentual de perdas, né? Com o tempo, se entende que o governo ele vai analisar um pouco mais, assim, ele vai verificar em relação a uma média e vai dizer, olha, né, as suas perdas estão muito altas, né? Será que realmente você está tendo essas... Daí seria uma fiscalização, né? Será que a pessoa realmente tem esse nível de perdas? Ou será que parte do que ele está dizendo que são perdas, na verdade, o cara não está... O cara está sonegando, né? Ele está vendendo, mas não está emitindo a nota e algo nesse sentido, ok? Então, vai chegar no momento, né, que já está chegando no momento, né, onde o controle é inclusive dentro do seu negócio, né, é o seu sócio, né, o governo, ele sempre foi seu sócio e continua sendo seu sócio, então como bom sócio, ele quer verificar se as coisas estão sendo feitas direitinho por você, beleza? Quem vai precisar entregar, tá? Aqui, quando eu montei, né, era a partir de janeiro, todas as indústrias classificadas, atacadistas e tudo mais. Só que, aqui, por isso que vai trazer algumas coisas, né? Então, assim, ó, Confasa altera o prazo de entrega de dados relativos ao bloco K para 2022. Conselho Nacional de Política Fazendária, né, e a Receita Federal prorrogaram para 1º de janeiro de 2022 a obrigatoriedade da entrega do bloco K, através através da alteração do ajuste CINEF 27, a decisão é voltada para estabelecimentos industriais classificados na divisão 23, né, que traz fabricantes de cimento, por exemplo, e nos grupos 294. Aqui dá para abrir o CNAE, né? Aí ele explica o que é o bloco K, e daí diz, né, a obrigatória do bloco K para estabelecimentos industriais com faturamento anual ou superior a 300 milhões vem sendo implementada de forma gradativa já desde 2017. Então, né, para alguns ainda não, para outros já. Beleza, vou fechar isso aqui. Vamos voltar, então. Então, a respeito do bloco K, a gente tem aqui, né, a abertura do bloco, o fechamento, né, o número do registro, e aqui, ó, registro K200 para o estoque escriturado, aí depois, né,
Aqui, ó. Itens produzidos, K230, insumos consumidos, K235, né? O que a gente vai fazer? A gente vai mostrar até uma ideia de uma produção, né, como é que seria, alguns tópicos aqui para a gente visualizar, e além disso, a gente vai comentar sobre os registros, tá? Então, a gente vai falar sobre a questão do K230, K235, né? A questão do K210, 215, a questão de desmontagem de mercadorias, bem, enfim, a gente vai mostrar aqui a questão do bloco, né, uma mudança um pouco na ordem, mas vai ficar bem legal para a gente visualizar. Depois sugiro que vocês voltem aqui nesse slide, que daí você consegue visualizar ele como um todo aqui, beleza? O primeiro ponto que é tratado é a respeito, né, para que funcione, para que tudo flua bem, é que os itens, nos tipos de itens, eles estejam corretamente classificados. Então, por exemplo, se fosse um comércio varejista e não existe um processo de industrialização, ele é bem fácil, né? Por quê? Você tem lá o estoque de mercadorias para revenda e assim como ele entra, ele sai, né? Então, mercadoria para revenda, né? O comércio varejista. Agora, no caso de uma indústria, por exemplo, aí você envolve, né, a questão da aquisição de matéria-prima, né? A aquisição é o material para embalagem. Então, tem a matéria-prima, e essa matéria-prima ela vai ser transformada, então ela vai estar em produto em processo e produto acabado. Por isso que a questão da classificação aqui dos tipos de itens é bastante importante, né? Então, 03, produto em processo, 04, produto acabado. Eu tenho 05, que é o subproduto. O subproduto é o quê, né? Eu tenho a produção de um determinado bem e tem ali aquele, né, na hora de fazer os cortes com a máquina, acaba ficando aquele resíduo, né? Então, ou, por exemplo, trabalha com gráfica, faz cartões de visita. Aí, na hora que é feito os cortes, acaba sobrando ali umas partes, ou elaboração de cadernos, alguma coisa nesse sentido, você sempre tem ali a questão das sobras. Se essas sobras puderem ser vendidas como sucata, e você conseguir oferir algum valor, você vai classificar ela como um subproduto, tá? Porque vai ter uma comercialização dessa sucata. Isso se a gente tiver a comercialização. Se não, aí você não tem a classificação, né? Não vai ter que classificar aqui esse item, tá? Eu tenho a questão dos produtos intermediários. O que é a ideia dos produtos intermediários? É assim, ó, tudo, né? Digamos, eu tenho a matéria-prima, aí eu tenho várias matérias-primas que elas vão gerar o produto acabado. Só que existem alguns produtos que depois você vai ter, só que ele não vai estar lá no resultado final, né? Então, assim, dos exemplos trazidos, ele diz assim, olha, um thinner que é utilizado em relação ali à pintura, né? A tinta, na verdade, ou um gás que é utilizado numa estufa para secagem, tá? Esse gás está lá, mas ele não, né, ele vai ser utilizado, mas ele não vai ficar lá no produto acabado, tá? Então seria aqui a classificação. Diferente, né, de um material de uso e consumo, como, por exemplo, o gás lá da cozinha do refeitório. Isso não, isso é material de uso e consumo, tá? Ativo imobilizado e serviços 7, 8 e 9, eles não entram, né, não são declarados nem no inventário do bloco H, do inventário, e nem devem fazer parte do bloco K, tá? Outros insumos, que é o 10, outros insumos é a situação em que você encaminha, né, o produto para que seja feita uma parte da produção terceirizada, e nessa terceirização, não é você que adquire o produto e encaminha para esse terceiro faz um processo e ele encaminha lá, né, o produto, e daí ele vai entrar como outros insumos para você, beleza? Não existe previsão para o uso do código 99, outros, mas consta, né? Bloco K, então assim, ó, a gente comentou, né, finalidade para controle da produção e que na atividade comercial é fácil. O cara comprou,
né? Aqui ele traz o quê? Comprou 50... Aqui não diz o item, né? Mas então, digamos assim, ó, o cara comprou 50 caixas, um comércio varejista de bebidas, né? O cara comprou 50 itens de uma determinada bebida, né? Aí ou ele tem no início 50, depois ele comprou 20, ficou com 70, vendeu 25, sobrou 45. É fácil de você acompanhar, né? Eu tinha que fazer, quando eu comecei, meu primeiro trabalho, quando eu era mais novo, né? Aliás, nunca foi registrada a carteira, enfim, né? Mas aquelas coisas que você faz quando é mais novinho e tudo mais, o meu objetivo era justamente o quê? Eu ficava conferindo os romaneios, verificava se aqueles romaneios tinham sido, né, se depois ele estava dentro do sistema, né, ou seja, se ele foi lançado e se depois foi emitida nota fiscal. E a gente tinha o controle em relação aos estornos, né? Então, por exemplo, assim, foi lançado uma bebida, aí na hora de pagar, isso era hotel, tá? No hotel. Então, por exemplo, assim, foi lançada a bebida no frigobar. Aí, na hora de pagar a nota fiscal, o hóspede falou assim, não, mas eu não consumi essa Coca-Cola, eu não consumi essa Guaraná, ela era excluída. Aí, o que tinha que se verificar? O que tinha acontecido, né? Então, assim, houve o consumo, não houve o consumo, por que foi feito esse estorno, né? E onde é que estava a falha? Claro, a grande preocupação na época, né, era em relação ao controle, mas até para ver em relação ao faturamento, se estava sendo faturado tudo certinho, né? É claro que algumas peripécias você vai sempre aprendendo, né? Por exemplo, assim, em caso de coisas bobas, assim, né? Tipo o caso de recepcionista, que o recepcionista tinha montado uma loja. Aí o que aconteceu? O recepcionista começou a querer trocar os cheques da loja dele com o pagamento da hospedagem. Então, o que aconteceu? Por exemplo, assim, um hóspede, né, se hospedou lá alguns dias, aí quando foi pagar, ele pagou com diversos cheques picados. Faz sentido? Não faz sentido, né? E a gente descobriu, claro, primeiro que já era uma situação bem estranha, né? Porque todo mundo usava cheque, né? Mas a gente descobriu quando fez o pagamento com cheque, o cheque voltou, né? Foi um caso, assim, e outros, depois, só que assim, no primeiro a gente começou a monitorar e entender o que estava acontecendo. Até porque, dependendo, você sabe que daí você tem a situação de justa causa e tudo mais, né? E também tinha muito questão de problema no estoque de consumo do funcionário, né? O funcionário vai consumindo, ou às vezes tenta fazer um por fora, alguma coisa assim, e daí as contas não fecham. Então, assim, ó, na época, uma das maiores dificuldades em relação, por exemplo, à questão do restaurante era porque o funcionário da cozinha ele queria o mínimo de controle, ou seja, em relação aos alimentos e tudo mais, né? E se você não cuidasse, você estava tendo um consumo gigante e não viu o faturamento. Aí você vai dizer assim, o empresário era sonegador? Não, né? Mas a equipe lá do restaurante inteiro estava consumindo. Você sabe, quando você tem um restaurante e você tem os diversos eventos, beleza? Mas se você tem um mês que dá uma diminuída, né, e você tem só o room service, e você não está num período que não é um período de eventos, e você vai vendo que o consumo continua, né, começa a diminuir o estoque e não tem faturamento, né? Enfim, as coisinhas bem complicadas, né? Bem complicadas. É claro que hoje em dia mudou, né? Porque você não tinha, né? Estou falando dos anos 90. Hoje em dia é tudo com filmadora, né? Então, com as câmeras. Então, a câmera está lá, está na nuvem, está filmando, você consegue ter o monitoramento, inclusive, do caixa, né? Você tem atrás do caixa, geralmente, a câmera filmando a movimentação, então, aquilo que ele faz de tirar um determinado valor ou acabar separando, depois você puxa nos relatórios, né? Na época não tinha. Então, na época, você acabava controlando de outras formas ou fazia em relação a estacionamento, por exemplo. Estacionamento, você tinha lá o funcionário dizia assim, olha, teve tantos veículos estacionados, aí, hotel grande,
Aí você, de tempos em tempos, você fazia por amostragem, né? Tal dia você ia verificar. Aí você perguntava assim, quantos carros tem aqui no teu coisa? Ah, eu lancei 5. Aí tinha 20 carros. Aí calcula uma diária desses veículos, como é que vai dando diferença. Então o cara vai, às vezes o cara quer trabalhar de manobrista ali só para tirar o pé de meia por fora, né? Beleza. Vamos ao que interessa. Então tá. Então, ó, questão aqui, né, do bloco K. A importância dele, o grande tchan para o governo é justamente começar a monitorar e ele também vai entender junto com você, né, como é que na questão do comércio é fácil, mas na questão da produção ele quer saber assim, ó, como é que tantas chapas de aço viraram tantos armários de cozinha? Como é que tanto de madeira, grafite, não sei o que, virou uma quantidade de lápis? Né? Então, para isso você vai ter o quê? Você vai ter que trazer, como se fosse uma receita de bolo, o quanto é consumido para produzir cada... Aí vai depender se é em milhares, se é em unidades, como é que vai ser a sua forma de controle. Quem vai informar vai ser você, né? E o fisco vai monitorar. Vai acontecer de tal forma que é o seguinte, né? Numa fiscalização, você tem todos os dados lá, ele vai chegar lá e teu estoque, o inventário físico vai ter que fechar. Só que a diferença é que, ao invés de na fiscalização ele ter que buscar os livros, ele já tem tudo no sistema. Então ele já sabe quanto é que tem que ter aparecer ali. Ele vai verificar, né? Fechou ou não fechou. Ok. Aqui vai falando do escalonamento, né? Dos blocos. Ó, então vamos pegar um exemplo, né? Para a gente trabalhar. Então, que nem eu falei, né? Na indústria, você né, vai ter vários componentes para daí formar essa aqui, por exemplo, uma caneta modelo 15, né? Então, para formar essa caneta modelo 15, você tem o corpo da caneta, a carga dela, a tampinha e a embalagem. Então, vê, ó, a embalagem, né, ela vai estar lá no código relacionado com uma embalagem, outros vai ser matéria-prima, que você vai, né, ter todo um processo de fabricação. É claro, a gente pegou aqui para ficar mais, né, fácil por questão de trabalhar. Então, o sistema, ele vai considerar sempre o lançamento final. Ele não vai considerar o estoque inicial. O estoque inicial ele vai pegar do momento anterior. Então, assim, do outro envio, ele já lançou. Aquele estoque que você encaminhou para ele vai ser o estoque inicial, né, para o próximo mês. Por isso que é tão importante que esteja tudo redondinho, porque senão ele vai embananar tudo no final, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele traz, ó, a empresa produz uma caneta modelo 15, código do item, ó, 4, produto acabado, né? Então, aqui, ó, como é que está no início, né? O estoque inicial, 10 mil, né, de matéria-prima, 2 aqui de, né, o tipo 02, embalagem, tá? Que é o que ele traz, ó. No início do mês de maio de 2018, o estoque de produtos acabados era 0. Aqui, ó, tipo 4, 0. E de matéria-prima eram 10 mil peças de cada. Né? De cada que era a questão da tampa, carga e o corpo da caneta. E embalagem, 5 mil. E aqui o código, ó, né, o tipo, né? Tipo 2. Beleza. Aí, ó, lembrando, né, que a informação para lembrar, não existe um registro para estoque inicial. No bloco K, apenas o estoque final do período é declarado no registro K200. E o SPED considerará esse estoque final como sendo o inicial do período seguinte. Aqui o registro 0200, que é justamente o cadastro dos itens, né? Aí é importante como é que vai ser a unidade para todo o controle da produção. Então, vai ser em unidades, né, ou peças aqui. Dependendo da situação, por exemplo, assim, você trabalhar com... Aqui está falando de caneta, né, mas se for clips, aí o cara trabalha com milhares. Então você pode estipular que daí vai ser trabalhado em milhares. Tá? É fundamental ainda a correta classificação do item, ou seja, se o mês é matéria-prima, produto acabado ou embalagem, beleza? Registro 0210 é justamente a receita do bolo, como se fosse a receita do bolo, né? É a ficha técnica do produto. Nele irão todos os componentes necessários com a quantidade para produzir uma unidade de um produto,
descrito no 0200. Né? Então, o que eu tenho? Ó? Quanto que vai, e eu também tenho um processo de perda, ou um percentual de perda, num processo normal. Então, num processo normal, perda de 5%, 10% aqui, conforme o código. Legal? Que daí ele vai ajustar para funcionar bem direitinho ali no seu estoque, né? Uma parte não ficaria lá no estoque e, na verdade, foi utilizado no processo e foi uma perda. O registro 220, ele faz a conversão das unidades. Então, o que acontece? É uma situação, por exemplo, assim, ó, que você tem tudo em uma situação, por exemplo, ele traz aqui a questão de você ter os fios em metros. Só que na hora de você adquirir do fornecedor, você adquire ele em rolo. Aí o rolo pode ter 100 metros, pode ter 200 metros. Então, esse aqui vai ser o registro de conversão de medidas. Né? Então, daquele fornecedor vem em rolos, mas daí em rolos ele converte para tantos metros, para daí fechar, né, todo o estoque. O K230. O K230, ele vai mostrar as ordens de produção que tiveram consumo de insumos no período, mesmo que concluídos ou iniciados em outros períodos. Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, ó, uma ordem de produção que ela terminou, quantidade acabada, e ele traz as outras ordens de produção, mesmo que não concluídas, tá? Então, o K206 vai mostrar as ordens, só que aqui, ó, por exemplo, iniciou no final do mês de maio, mas não concluiu. Então, com quantidade acabada, 0. Mas para fazer todo, né, questão dos produtos ali no processo fabril. Ó, mesmo que ela não tenha sido concluída, ela deve ser declarada, porque os estoques de insumos já foram alocados para a produção, como veremos no 235. Lembra que a gente viu todos os Ks ali? Então a gente começou, né? K230, 235. 235 vai indicar os insumos alocados para a produção ou efetivamente consumidos no processo da empresa, com base no registro K230. E aqui o que ele mostrou? O K235, ele só mostrou os concluídos, tá? Só o que já estão prontos, a quantidade consumida, tá? O que é importante mencionar? Que o K230, o K235 e a ficha técnica, que é o 210, são os principais, né, são os principais para que feche o bloco, o bloco K, apesar de eles não ser os únicos, mas eles são os principais registros, tá? Registro K200. O K200 traz o estoque dos itens mencionados no 0200 apenas no final do período declarado, ou seja, o estoque final. Então, ele vai fazer aqui o que ficou de resultado final, os estoques. Ele não traz em valores, ele traz em quantidades. Tá? O K200 ele vai trazer em quantidades. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente está fazendo como se fosse um passo a passo. Então, da caneta azul, que a gente falou que era o código 15, né, foram produzidas 3.000 unidades. Então, lá, ó, 3.000 unidades. Tá? Não tinha nada antes, foi produzidas 3.000, ficou 3.000 do estoque da caneta azul, né? Como foi consumido aqui, ó, 3.000, ó, diminuiu aqui o estoque final, beleza? Registro K200 comparado ao H. O H é o inventário, então o H010 ele vai ser muito mais detalhado, vai inclusive trazer, né, um valor unitário, um valor total, tá? Mais dados do que o K220. O K220 é justamente para trazer a questão da quantidade, tá? Então, ele faz menção, ó, o K200 traz apenas a quantidade em estoque físico dos itens no final do período de apuração, enquanto o H010 traz a apuração periódica do inventário. Não confundir estoque final com inventário. Aqui o estoque vai indicar somente a quantidade. Registros de controle. K001, K100 e o K900. Então, o 1 para dar a início, na inicialização, o 900, encerramento, finalização, e eu tenho a situação que eu poderia ainda fazer, né, alguns levantamentos periódicos,
que daí seria o K100, tá? Então, K100 indica o período informado que deve abranger o mês declarado na mesma regra do período de apuração do semestre de IPI, prevalecendo o período mais curto. Havendo mais de um período de apuração no mês, deve existir o K100, com todos os registros fechando no bloco K para cada período. Se fizesse o cálculo do IPI, por exemplo, de 10 em 10 dias, por exemplo. K210 e o K215, né? Esse aqui ele até mostrava, registro novo, isso em 2018, né? O que acontece? Aqui, a gente tem vários tipos de empresa e algumas empresas, elas vão justamente, né, adquirir um determinado produto, eles podem fazer todo um processo ao contrário, de desmontagem. Então, K210 e 215 são registros novos implementados para demonstrar a desmontagem de produtos. Ou seja, quando um produto acabado precisa ser desconstruído e que itens resultaram desse processo. O K210 indica o item inicial e o 215 os itens resultantes, que pode ser desde novas matérias-primas ou até produtos acabados ou subprodutos. Isso se aplica tanto a itens de produção do estabelecimento quanto a itens que tenham sido adquiridos para fins de desmontagem. Então, foi o que eu falei. Você pode adquirir o produto e o seu negócio, a sua empresa, é justamente fazer toda a desmontagem e vender, né, desmontado as peças. Similares ao K250, perdão, registros K250 e 255, similares ao 230, 235, aquele que a gente viu toda a questão da produção, né? Mas eles se referem às industrializações realizadas por terceiros, assim compreendida toda e qualquer operação industrial que tenha sido efetuada por empresa que não seja declarante. Deverão conter os dados da remessa e os produtos enviados. Então, você vai fazer todo um processo, né, de produção que é feito terceirizado, aí vai com esse código aqui. Deverão conter os dados da remessa e os produtos enviados, bem como os insumos enviados para o processo industrial. Então, o que vai ser enviado? Aí, olha aqui, ó. Existindo insumos incorporados ao produto pelo industrializador terceirizado, ou seja, o terceirizado utilizou, né, insumos e ele vai voltar para você. Só que você não adquiriu esse produto. Quem adquiriu foi o terceirizado. Então, diz assim, ó, deve existir a indicação na nota de retorno da industrialização como itens tipo 10, ou seja, outros insumos. E os mesmos devem fazer parte da ficha técnica do registro 0210. Lembra a ficha técnica 0210, que é a receita de bolo? Né? Ou seja, não foi você quem adquiriu, foi ele que adquiriu e ele utilizou aqueles insumos. Ele entra para você como outros insumos. Registros K260 e K265, esse aqui é para informar reparos. Então, exemplo assim, o cara produz lanternas, e daí na hora que ele faz o teste, algumas lanternas, aí verifica que a lâmpada tem problema. Então ele vai ter que fazer um reparo, vai ter que trocar aquela lâmpada, e até para fechar todo o estoque. Então aqui ele traz, ó, servem para informar reparos ocorridos em itens ainda não vendidos. Ou seja, se o item produzido foi constatado como defeituoso e precisa ser reparado ou reprocessado, ainda dentro do processo da empresa. Eles vão ser similares ao 230, lembra que a gente viu lá, que traz todo o rol, né, das operações, e o K235, que vai trazer lá os estoques finais, onde constarão os itens necessários para o reparo, se existirem, e justificam o gasto desses itens no processo total. Aí diz, ó, aqui ele vai trazer assim, ó, só vai ser aplicado se esse reparo acontece antes de você mandar a mercadoria para o cliente. Então, é assim, se no seu processo, né, de monitoramento do processo fabril, você verificou, né, seja por amostragem, ou seja, né, aí você verificou que o produto não está ok. Então, nesses casos é que se aplica o código, tá? Então, diz assim, ó, só se aplica nos reparos determinados antes da comercialização e sem alteração do código do produto final. Se se tratar de reparo de produto já vendido, o mesmo deverá ter seu
próprio código de reentrada no processo com os registros 0200 e o 210 lá, que é a receita de bolo, tá? E o 0200 que vai trazendo cada um dos itens, né? K220 permite a alteração de código de um item em casos não contemplados por outros registros. Então, aqui o exemplo assim, ó, que é bastante usado, por exemplo, do atacadista. Você tem o seu código, só que se você mandar lá para o seu cliente, vai dar problema com os códigos. Então, ele diz assim, ó, esse produto que você vende com o código AAA, né, altera para mim o código para XP. Né, em vez de sair AA, é XP. Mas, assim, a ficha técnica do AA e do XP é o mesmo produto, só mudou ali a nomenclatura com que ele vai sair. Então, permite a alteração do código de um item em casos não contemplados pelos outros registros. Então, usado, por exemplo, para reclassificar um lote de itens de produtos acabados para produto em elaboração, se determinado que haverá necessidade de uma alteração no projeto com alteração do código de sítio. Outro uso é indicação de um código diferenciado para grupos de clientes. Um exemplo é a estação dos atacadistas, né? Beleza, que é justamente o que eu comentei com vocês. O registro K290 e K300, ele é utilizado quando eu posso utilizar uma parte, eu só vou mudar lá um corante final, ou quando eu quero colocar, né, de uma outra forma, eu tenho vários itens e eu tenho só alguns ajustes. Então, ele traz aqui, ó. Na indústria de tintas, por exemplo, temos uma mesma base de tintas e uma mesma embalagem, alterando apenas os corantes no final do produto. Então, é possível tratar tudo como um único processo, desmembrando os itens apenas ao se adicionar o corante no final, de modo que os registros de produção ficam mais enxutos, evitando tratar cada cor como um processo isolado desde o início. Que nem a gente trabalhou a questão da caneta, se a gente fosse pensar, exemplo assim, ó, do lápis de cor, né? Então você poderia ter tudo como um processo único para uma fabricação, por exemplo, de uma caixa de lápis de 12 ou de 24 cores, e daí você faz a distinção ali no final, tá? Ou vai mencionando. Então você não precisa ter, digamos assim, para cada um dos lápis, para ficar gigante, né, o trabalho como um todo, tá? Registro do K290 para processos internos, do K300 para utilização em terceiros que sigam o mesmo formato. Beleza. Então, K290 interno, 300 com terceiros, né? K270 e K280 é para quando você tem uma errata, tem que fazer alguma alteração, né? Você pode utilizar ali essa retificadora K270 e o K280. Aí ele diz, né, lembrando que o prazo máximo de correção é o intervalo entre dois inventários declarados. Assim, né, o inventário geralmente o cara fecha no final do ano, então, naquele período ele consegue utilizar o registro. Se ele já fechou o inventário, se ele fechou o trimestral, aí ele vai ter que fazer um outro procedimento. Beleza. Penalidades, né? Como a FD é composta por vários livros, tais como entrada e saída no inventário, produção e cada um tem sua previsão legal. Então, a gente comentou um pouco sobre a questão da aplicação de multas, e eu coloquei também para vocês, no exercício, uma questão que ele pergunta a respeito da aplicação de multas, e o próprio site da Receita Federal, ele traz ali como é que funciona. Então, é mais interessante que ele vai trazer bem detalhado, e a gente vai conseguir visualizar numa boa. Então, algumas ações necessárias ali para a implantação do bloco K, né? Assim, ó, realmente é uma mudança de cultura, né? Eu atualmente não estou no dia a dia do Parque Fabril, né? Vocês sabem, estou muito mais na questão do direito do que no dia a dia da empresa. Já estive no dia a dia dentro da empresa, dentro da indústria, né? Na questão de tinturaria industrial. A gente não tinha na época um sistema, né? Eu tinha um controle tão rigoroso assim, né? Então, realmente, né, minha percepção é que cada vez mais o sócio, que é o Estado e o governo, ele quer realmente que você, né, se capacite, que você se aprimore, e da mesma forma ele também vai ter um controle muito maior. Então ele não tem só um controle da questão, digamos, do que você comercializou, mas ele quer saber do tipo assim, ó,
Está fazendo bem, né? Por que tem tanta... Claro, o que acontece é o seguinte, digamos, o seu volume de perdas é gigantesco, aí vai soar como se fosse um... Não literalmente, né? Não literalmente, mas é como se, né, o sistema vai apitar. O sistema vai apitar e vai dizer assim, olha, empresa tal ali, alguma coisa não está certa. Não é possível que a pessoa consiga sobreviver tendo tanto desperdício. Então, o pessoal aqui é de contábeis, quem é de administração, né, tem diversas cadeiras que vão tratar a respeito de sistemas de gestão da qualidade, aí você tem toda uma preocupação em relação ao monitoramento, fazer todo o levantamento em relação às informações, calibrar os equipamentos para que não haja nenhuma variação nem nada, que isso vai estar relacionado à questão da qualidade da produção. Em muitos casos, conversando com os alunos, eu vejo assim, ó, que não estou falando de grandes empresas, mas as pequenas empresas, né, onde existe muita dificuldade por parte do empreendedor, né, para conseguir fazer o básico, né, esse nível de detalhamento com ficha técnica, tudo controlando e coisa e tal, cara, né, que bom, né, espero, né, ninguém falou nada, mas estou comentando assim, espero estar enganado, né, só que assim, ó, boa parte dos nossos empreendedores, né, são empreendedores por necessidade, né? Claro, alguns vão dizer assim, professor, esse cara, ele nem constituiu a empresa dele, né? Ele é um empreendedor de fato, mas não de direito. Então, assim, ó, a gente está caminhando, e vocês sabem muito bem disso, para a questão da utilização do Pix, né? Daqui a pouco o pessoal vai dizer assim, para que usar dinheiro, faz tudo com Pix, só que daqui a pouco você não consegue justificar a movimentação financeira com o seu faturamento, ou, né, daí começa a ter um faturamento, mas daí do outro ponto não tem. Infelizmente, eu tenho muitas situações que a gente acaba vendo no escritório, que eu já comentei, eu não estou no dia a dia do tributário, mas o cara vai levando tanta paulada, tanta multa, né, que daí o cara se quebra. Então, o que eu com a minha humilde assim, vivência, né, o cara vai empreender, aí depois vai passar por uma fiscalização, aqui o contador sofre junto, né, sofre junto porque ele vai fazendo e coisa e tal, ou quem acaba tendo que fazer todo o trabalho é o contador. Talvez daí realmente é onde o contador vai, né, cada vez mais mostrar a sua importância, porque o empreendedor não faz. Mas eu vejo assim, ó, a dificuldade que é para você conseguir documentos, mesma coisa a questão previdenciária, né? Você vai, preciso da LTCAT, preciso do PPRA, preciso da documentação. O empreendedor, ele acaba, tipo assim, sendo obrigado a requisitar que seja feito, ele não tem a menor ideia para que serve, né? O pessoal, né, é feito todo um estudo, um levantamento, ele considera como um custo, aquele programa de prevenção de riscos e acidentes acaba sendo uma mentira, o cara, né, pagou para fazer, para ter, porque é uma exigência, e, cara, não sei, né, não sei. Beleza, vamos adiante, né, que às vezes a gente vê algumas coisas, dá até uma tristeza, né, algumas coisas que não funcionam, infelizmente, no país. Você quer exigir algo que a grande maioria da população nem chega. As dificuldades que eu tenho no dia a dia no escritório, das pessoas às vezes querem conversar, né? Aí o governo diz assim, não, é fácil, é só o cara entrar no aplicativo, não sei o que, não sei o que. Cara, aí o aplicativo não vai, aí não tem o certificado. Então, tipo assim, ó, é uma infinidade de gigantes, a população passa por uma carência de assistência quando mais precisa, sem limite, sem precedentes, tá? Ó, então, o que é necessário, né? Mudança de uma cultura, né? Aqui ele traz assim, ó, precisamos melhorar o processo, né? Para que tudo feche. Né? Imagina, você vai fazer cada vez lá o envio dos SPEDs, se tiver toda a ficha técnica, você não arrumar a ficha técnica, no final vai dar uma lambança gigante. Aí é o pessoal trabalhando todo vapor, diz assim, ó, a gente está muito ocupado, não podemos falar agora, né? Como acontece com a maioria do pessoal que você vai, o empresário,
empresário pequeno, médio, o cara fala assim, ó, eu que faço isso, o cara não para nunca, e a questão documental ele não cuida de nada. Automação dos processos dos sistemas, né? Também é necessário uma capacitação da equipe que vai gerar os registros. Cara, aqui a gente está falando da contabilidade, e a contabilidade é fera, vai fazer, né? Mas, assim, obter as informações daquele cliente menor, aí é mais complicado, né? Saneamento dos cadastros de produtos, revisão do processo industrial e validação e em cruzamento antes do envio, né? Verificar se está tudo certinho ou se já não vai mandar uma informação que o fisco vai verificar que as coisas não fecham. Então, alguns exemplos de situações do dia a dia, né? Vejamos alguns possíveis problemas. Aqui, os cadastros não têm definição do tipo fiscal do item, ou porque é um cadastro antigo, ou porque ninguém define. Aí, se ele não está definido, ele não vai para o SPED, né? Ou definir um item errado, ele vai errado para o SPED. Vai dar problema lá no cadastro, não vai fechar. Outro, né, a questão do fluxo de envio de materiais de terceiros, daí que ele faz o questionamento assim, olha, cada vez que você gera, né, perdão, ele pergunta, você gera nota fiscal para o envio de material, né? Então, cria o serviço de terceiro, relaciona o material de envio, relaciona o material, ou o fornecedor só emite a nota fiscal no final do mês, produto acabado, já foi até enviado para o cliente. Sabe assim que existe a movimentação dos produtos, mas não é emitido nota, não é emitido nada, não tem essa movimentação no sistema. Aqui, ó, recebe material do cliente, faz a entrada de estoque com a classificação correta, a família do produto. Depois, utiliza a matéria-prima para a prestação de serviço. O seu cliente te contrata para efetuar um conserto, porém só aceita a nota fiscal de serviço. Como é que você faz com a matéria-prima que muitas vezes é consumida? Né? Então, você vai consumir uma matéria-prima, né? E depois deveria ser feita a venda com a mercadoria. Então, tem a parte do serviço, mas tem a mercadoria que vem junto. Como é que vai fechar isso? Lá na receita, né? 210. Lembre-se como faz com o estoque que é enviado mensalmente para o governo. Aqui, no caso de muitas empresas, o cara tem está com um problema no CNPJ, aí ele compra o nome de um CNPJ, que aquele ele tem crédito, no outro ele não tem crédito, mas na hora de vender ele vende pela outra, né? Então, compra matéria-prima num CNPJ, vende por outra, como é que fecha, né? Situações que às vezes acabam acontecendo. Então, um dever de casa, né, relacionado à questão do SPED, especificamente, né, com um enfoque maior para o bloco K. Fazer a revisão de todos os processos que envolvem estoque, fazer uma reunião com o contador para identificar problemas, revisar cadastros com as suas classificações, se reunir com os clientes e fornecedores que participam do processo e que possam gerar possíveis inconsistências, que inconsistência depois pode gerar uma fiscalização, documentar internamente para todos estarem cientes de como funcionam os processos que envolvem estoque e envolver os colaboradores, usuários, para saberem das consequências de falharem no controle. Beleza? Senhores, em relação a essa primeira parte, então, né, é isso. Vou parar a gravação e vou passar as considerações ali para relação à nossa atividade.